São 19 horas, mais 30 minutos desta terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Saúde, sem o qual nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E tenho 2 clínicas médicas que se dedicam aos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Não é? E o acento principal dessas doenças, dos transtornos musculoesqueléticos, são dor e incapacidade física. Por isso é muito frequente em nossas clínicas eu atender pacientes que lá chegam apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Então, em geral, são pacientes que estão percorrendo uma cruel jornada de mais dores e mais incapacidade física a cada dia. A proposta de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, com mais dores e mais incapacidade física, e colocá-los numa jornada muito mais agradável, de menos dores e melhor desempenho físico. Essa é a proposta de nossa clínica. Para tanto, nós utilizamos a magia dos exercícios de alongamentos, a magia do colágeno, não o colágeno via oral, o colágeno injetável, e a magia do equilíbrio emocional. Entende? Então, esses são os ingredientes que nós desenvolvemos em nossa clínica para dar a esses pacientes uma vida nova, com menos dores e menos incapacidade física. E nós não valorizamos, de modo algum, o estigma chamado idade, não valorizamos o estigma chamado incurável. Não valorizamos. Não valorizamos. Entende? E não valorizamos o estigma chamado impossível. Entenderam? Já vimos muitos impossíveis se tornarem possíveis, muitos incuráveis se tornarem curados, e muitos gerontes avançados na idade se curarem de doenças graves, entende? Tendo uma nova oportunidade de uma vida muito mais saudável, muito mais agradável, com muito mais qualidade. Essa é a proposta da nossa clínica. Entende? Mas vejam bem, hoje, como digo sempre, né, nossas jornadas são movidas por perguntas, questões, dúvidas que chegam a nós através da Vibe Mundial, né? Através do meu WhatsApp, que acontece nos meus telefones celulares, 9-3014-8888, ou no meu telefone 9-7082-8015, ou através dos telefones fixos da minha clínica, cujo tronco é o número 3661-4243, código 11 de São Paulo. Então, por aí chegam muitas perguntas, dúvidas, questões dos pacientes, dos seguidores das minhas jornadas e dos ouvintes dessas ondas maravilhosas da Vibe Mundial. Então, hoje, nós vamos desenvolver
um aspecto super importante dessa jornada, né? Eu tenho uma formação médica, depois tenho uma formação ortopédica neurológica, né? Em verdade, sou um cirurgião de coluna vertebral, né? Mas para chegar a esse ponto, eu passei por ombros, cotovelos, punhos, mãos, quadris, joelhos, tornozelos, até chegar em coluna vertebral, né? E pode-se dizer que nossas clínicas verdadeiramente são clínicas de dor, porque a grande maioria dos pacientes que chegam em nossas clínicas são levados pelo sintoma dor. E a dor, né, nos transtornos musculoesqueléticos, acontece em qualquer geografia do corpo humano, qualquer localização, como dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, na nuca, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, a mais frequente, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia para uma ou as duas pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, em qualquer localização pode se manifestar o sintoma dor por conta de um transtorno musculoesquelético. E vejam vocês, será que o Criador nos fez tão frágeis a ponto de, com o avançar da idade, obrigatoriamente teríamos que sofrer dores? Esse é o estigma geral, né, da humanidade, né? Os próprios médicos, muitas vezes, dizem aos pacientes: você tem que se conformar. Isso faz parte da idade avançada. Essas dores fazem parte da idade avançada. Isso não é verdadeiro. Ou então, muito pior ainda, né? Você tem uma doença incurável. Você quer o quê? Entendeu? Você quer resolver isso? Sua doença é incurável. Olha que estigma que é posto na cabeça desses pacientes. E a grande maioria deles chegam no meu consultório, na minha clínica ou nas minhas clínicas, com essa crença terrível na cabeça. Entende? Eu estou cansado de ouvir: Dr. Rui Mercúrio, eu sei que eu tenho uma doença incurável, mas eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim para me amenizar o meu quadro clínico. Eu digo assim: olha, a primeira coisa que eu vou fazer com você é tirar da tua cabeça que você tem uma doença incurável. Tá certo? Por quê? Porque nas doenças crônicas, meus amigos, nas doenças crônicas de longa duração, para resolver esses problemas, para amenizar esses problemas, eu preciso de uma parceria. Só o médico não resolve. E qual é essa parceria? Essa parceria é dada pelo próprio paciente. Então, eu sou um pouco irônico, né? Às vezes, o paciente começa a contar a sua história e eu digo: muito bem, muito bem. Você tem certeza que você quer melhorar? Você tem certeza que é isso que você quer? Né? Hoje mesmo, atendi uma moça muito jovem, né, com uma terrível dor lombar, entende? Com irradiação no membro inferior direito, entende? De uma jovem, entende? Que há 8 meses se arrasta com esse problema. Levou um pacote imenso de receitas médicas com analgésicos, anti-inflamatórios e 1000 relaxantes. E diz: doutor, nada desses medicamentos me deu algum alívio. Eu continuo com essa dor terrível que não vai embora. Entende? Então, diante desse quadro, ela me disse:
Eu venho aqui para você me dizer o que eu posso fazer para melhorar. E eu preciso de um laudo médico, porque esse problema meu começou a desenvolver depois que eu fui imposta no meu trabalho para carregar coisas pesadas, entende? Num grupo farmacêutico muito grande que ela trabalhava e que era imposto a ela uma função para carregar caixas muito pesadas. Então ela associou essa situação profissional a esse quadro clínico cruel que ela está passando no momento. Então, quando um paciente me pede um laudo para uma perícia médica, eu sou muito franco com o paciente. Eu digo assim: você veio aqui para eu te dar um caminho para nós curarmos esse teu problema, ou você quer continuar com esse problema para viver às custas da previdência social sem trabalhar? Mas essa paciente foi categórica. Ela falou: não, eu preciso do laudo, mas o que eu mais quero é ficar boa. Quero ficar boa, quero voltar a trabalhar. Entende? Então essa parceria é muito importante nos quadros clínicos de doenças crônicas. Entende? Então, a cura de um paciente crônico, ela repousa em cima de um triângulo, né? Na ponta do triângulo está o paciente que quer ficar bom. Ele está firmemente disposto e determinado a ficar bom, a melhorar, a se curar. Na outra ponta desse triângulo tem uma família que dá o suporte a esse paciente afetivo, logístico e às vezes até financeiro. E na outra ponta do triângulo está um médico que aceita o desafio de lidar com um paciente difícil, com um diagnóstico muitas vezes improvável. Entende? Porque qual é a função da ciência médica? Ciência médica, a função grande da função dela é dar diagnóstico. O que é o diagnóstico? O nome da doença. Que doença é essa? Isso é o diagnóstico. Entendeu? Esse é o diagnóstico. Por quê? Porque o tratamento, meus caros, é uma decorrência. Entende? O tratamento é uma decorrência. Entende? Mas, para tratar de pacientes crônicos, né, é óbvio que nós vivemos numa cultura ocidental. Né? Eu sou um médico. Em verdade, eu sou um cientista. Porque eu sou formado pela ciência médica. Entenderam? Mas você acham que ciência médica é competente para qualquer doença? Não. Não é não. Não é não. Nesse momento que eu estou falando com vocês, milhares de vidas estão sendo salvas pela ciência médica, pela medicina das emergências, UTI, pronto-socorro, porta dos hospitais, e pelas campanhas de vacinação que evitam doenças. Então, a medicina tem um saldo altamente positivo a seu favor, mas ela não é infalível. Não. Por isso, muitas vezes o paciente ouve esse cruel estigma: você tem uma doença incurável. Não. Na minha clínica nunca se fala isso. Não. Você tem uma doença difícil de diagnóstico. Você tem uma doença difícil de tratamento. Entende? Incurável não. Em 40 anos de profissão, eu já vi muitos incuráveis se curarem. Entende? Já vi muitos pacientes condenados à morte por um médico e o médico morreu antes. Entenderam? Então é assim, meus caros. O grande vilão do nosso esqueleto tem um grande vilão que maltrata muito o nosso esqueleto, sabe? Esse vilão que acaba com o nosso esqueleto não é a nossa idade avançada. Não, nada disso. Esse vilão que acaba com o nosso esqueleto se chama força da gravidade. Entende? Força da gravidade. Entende? Então, nós vamos desabando no sentido, nós vamos encolhendo com o tempo.
Todo mundo fala, isso é da idade. Não é da idade. Não, isso é da força da gravidade. Quem vive mais tempo se submete mais tempo à ação da força da gravidade, que te esmaga para baixo, roubando a altura do seu corpo. Não só ela rouba a altura, como ela vai desnivelando o seu esqueleto. O seu esqueleto vai saindo do prumo. Entende? E o que acontece? A primeira coisa que acontece é uma espécie de vertigem, labirintite. Você sente tonturas, vertigem e sofre quedas frequentes. Por quê? Porque seu esqueleto está saindo do prumo. Né? E, na verdade, quando ele começa a sair do prumo, inclinando mais para um lado do que para o outro, daí acontece a tal bengala. Né? A bengala é o terceiro apoio. Né? Ele pega a bengala, tem os dois pés e o terceiro apoio que é a bengala. Então ele é um tripé agora. Então ele tem um pouco mais de equilíbrio, embora seu esqueleto está saindo do prumo. Entendeu? Saindo do prumo, do alinhamento. Entende? Para vocês entenderem o que é isso, eu sempre explico o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você pesa 70 quilos. Se eu puser você em duas balanças iguais, um pé numa balança e um pé na outra balança, e você pesa 70 quilos e você se firma bem nas duas balanças, uma ao lado da outra, não vai acontecer 35 quilos em cada um. É bem provável que aconteça 30 quilos numa balança e 40 na outra. Ou seja, você está saindo do esquadro, você está saindo do prumo. Então, é isso que nós fazemos em nossa clínica. Entende? Colocar esse esqueleto no prumo. De que modo? De que modo? Né? Com exercícios de alongamento, com a magia do colágeno injetável não vioral, entendeu? E com a bioengenharia do esqueleto. O que é a bioengenharia do esqueleto, meus caros? Imagine vocês que o seu carro, você está percebendo que o seu carro ele está puxando mais para um lado que para o outro. Você tem que segurar o volante, porque se você soltar o volante, seu carro ele vai de lado. Ele vai de lado. O que você tem que fazer? Você vai numa oficina mecânica que tenha alinhamento, né, e balanceamento das rodas, para o carro ficar no prumo. Por quê? Se você faz o alinhamento e o balanceamento das rodas do seu carro, ele vai andar muito mais facilmente, vai gastar menos combustível, vai desenvolver uma velocidade mansa, gostosa, entendeu? E isso que acontece com o nosso esqueleto. Então, a bioengenharia é uma proposta para alinhar o nosso esqueleto que está sendo desalinhado. Entende? Então, meus caros, vejam vocês. O pior caminho para você se livrar de uma dor do transtorno músculo-esquelético é você tomar analgésico, anti-inflamatórios, relaxantes, antidepressivos, ansiolíticos, indutores do sono. Entende? Ou se meter numa drogas, ou exagerar no cigarro, ou se afundar no vício do álcool. Entende? É terrível isso. Terrível. Entendeu? Não. Entende? Tem que buscar uma solução para isso. Entende? Buscar uma solução. Entende? Essa solução não é fácil. Infelizmente, não é simples. E, infelizmente, não é barata. Entendeu? Por quê? Porque a medicina no Brasil não é socializada. E a Previdência, meus caros, a Previdência, coitada, ela só recebe críticas. Mas, na vida, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado mau. Entende? A Previdência também, ela às vezes faz das tripas coração para poder atender essa avalanche de pacientes que a procuram. Né? Entende? Então a Previdência tem uma carga muito grande, né, de tentar devolver saúde, de tentar passar por cima de custos altos de tratamentos, entende? E além disso ainda tem a ver com as aposentadorias, né? E a população cada dia está envelhecendo mais.
A Previdência não suporta. É a história das Santa Casas de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia se compromete a um atendimento médico gratuito. Mas isso não existe. Não existe atendimento médico gratuito. Qualquer atendimento médico resulta um custo. Ou a Previdência cobre, ou as doações que se fazem às Santas Casas de Misericórdia cobrem, ou o paciente tem o poder aquisitivo e pode comprar o atendimento médico. Entenderam? Então, esses tratamentos de doenças crônicas no Brasil não são simples, não são fáceis, não são baratos, mas são possíveis. São possíveis. Então, com a sintonia de um paciente interessado, de uma família que dá um suporte afetivo, logístico e às vezes até financeiro, e o médico que aceita o desafio, o resultado costuma ser bom. Ninguém vence a estrio, entenderam? Além do que, vejam vocês, em nossa clínica, como a medicina não é infalível, nós não somos escravos só da ciência médica. A ciência médica vai até um ponto. Depois existe uma cura chamada mental, que é o poder da mente, o poder da energia mental. Tua mente é muito poderosa, eu sempre digo. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, assim você realiza. É assim que a sua mente funciona. Ela é muito poderosa. E existe a cura mental. Depois existe uma cura chamada religiosa. É científico que a fé religiosa e a devoção a um santo são ferramentas importantes na cura de doenças. Isso é científico, comprovado. Entenderam? Então, eu sou um dos poucos médicos que na história clínica eu pergunto para o paciente: você tem uma fé? Ah, muitos dizem: tenho. São Judas Tadeu, Madre Teresa de Calcutá, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Entenderam? Muitos têm. Outros não. Outros dizem: não tenho fé, não tenho nada, eu sou ateu. Eu digo: bom, não é assim que se diz. Ateu não é assim. Você tem que dar um soco na mesa e dizer: eu sou ateu graças a Deus. Entendeu? Então, isso é fé religiosa. Ela ajuda na cura de doenças. Entendeu? Depois, tem uma cura chamada cura quântica, que é super difícil de poder explicar. Em todo o caso, a melhor definição que eu achei de cura quântica é a seguinte: é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entende? A cura quântica utiliza a física quântica, que é a física das possibilidades. É difícil explicar cura quântica. Quem primeiro divulgou física quântica ao mundo, Max Planck, na virada do século, não deste século, do anterior, ele dizia assim: quem disser que entendeu física quântica é porque não entendeu nada. E tão complicado que é. Mas existe uma cura quântica, entende? Utilizando o poder mental. Entende? Depois existe uma cura, meus caros, chamada cura pelo poder da intuição, que é uma cura incrível, entende? A tua intuição é uma ferramenta muito forte. Depois, finalmente, existem duas curas fantásticas. Uma delas se chama cura espontânea. Várias doenças graves podem se curar com cura espontânea. E, finalmente, tem uma cura, então, que se chama cura espiritual. Aqui o termo cura pode realmente ser empregado. Porque a cura espiritual, quando acontece, é uma verdadeira cura. Todas essas ferramentas nós utilizamos em nossa clínica em prol dos nossos pacientes. Se quiserem conhecer meu trabalho nas nossas clínicas médicas, eu tenho duas clínicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, também em São Paulo,
número 1024. Telefone da minha clínica, 3661-4243. Celular e WhatsApp, 97082-8015. 97082-8015. Para emergências, quem tem dor tem pressa. Emergências, 11-9-3014-8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, no horário 19 horas mais 30 minutos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.